Já pararam para pensar no que realmente acontece dentro da mente de um gênio? Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos desmontar, peça por peça, uma das mentes mais famosas da ficção. Vamos mergulhar fundo na anatomia da mente de Sherlock Holmes. A mais perfeita máquina de raciocínio. É assim que ele ficou conhecido, né? Quase como um mito, uma máquina de lógica que não erra nunca. Mas olha, toda máquina tem suas engrenagens, suas peças, seu jeito de funcionar. E são essas engrenagens que a gente vai explorar agora. E para entender essa mente, a gente precisa primeiro voltar no tempo. Nossa história começa aqui, em 1887, quando Arthur Conan Doyle apresentou ao mundo um detetive que simplesmente mudaria as regras do jogo para sempre. E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por trás dessa fama de perfeição, como é que essa mente realmente operava? Qual era o sistema por trás do gênio? Vamos começar pelo conceito mais básico de todos. Para começar, a gente precisa entender a filosofia central de Holmes, que ele mesmo batizou de sótão cerebral. Ele não via a mente como um HD infinito, não. Para ele, era algo bem mais seletivo, bem mais parecido com uma oficina. A ideia é simples e ao mesmo tempo genial. Pensa assim, o cérebro é como um sótão pequeno. Uma pessoa esperta, na visão de Holmes, não sai entulhando qualquer coisa lá dentro. Pelo contrário, ela escolhe a dedo só as ferramentas que vai precisar para o seu trabalho. E o resto? O resto é tralha, é lixo, que só ocupa espaço e atrapalha. E aqui a gente vê essa teoria na prática, de um jeito que chega a ser chocante. O próprio Dr. Watson fez essa lista perplexo com o que Holmes não sabia. Literatura, filosofia, astronomia, zero. Ele não sabia nada. Agora, em química, anatomia e principalmente na história dos grandes crimes, aí o conhecimento dele era gigantesco. Era especialização no nível máximo. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. Quando Watson conta para ele que a Terra gira em torno do Sol, a reação dele é essa. Para Holmes, essa era uma informação completamente inútil, um traste, que ele faria questão de esquecer para dar espaço a algo que realmente importasse para o trabalho dele. É o foco levado a um extremo inacreditável. Ok, então ele tinha esse sótão super organizado, cheio de ferramentas específicas. Mas como ele usava essas ferramentas? Bom, aí entra o método dele, que era de um rigor científico implacável. Vamos dar uma olhada? E o ponto de partida de tudo é essa distinção que é crucial entre ver e observar. A maioria de nós apenas vê um mundo, de um jeito passivo. Holmes não, ele observava de forma ativa, procurando o tempo todo por detalhes que contassem uma história. O processo dele seguia basicamente 3 passos sagrados. Primeiro, observar absolutamente tudo sem nenhum preconceito. Segundo, coletar todos os dados possíveis, sem deixar nada para trás. E só então, só no terceiro e último passo, ele se permitia começar a criar uma teoria. E aqui está a regra de ouro do método dele. O grande perigo para Holmes era você se apaixonar por uma ideia antes da hora. Porque aí, sem perceber, a gente começa a distorcer a realidade só para fazer ela caber na nossa teoria. Para ele, a verdade tinha que vir dos fatos, e nunca o contrário. Só que essa máquina de raciocinar, ela não era perfeita. Manter um sistema tão focado e intenso assim tinha um custo muito alto. Havia falhas, paradoxos e até tendências bem autodestrutivas. Agora, vamos investigar os fantasmas que viviam dentro dessa máquina. Holmes era uma pessoa de extremos, 8 ou 80. Quando ele tinha um caso, um problema para resolver, ele era uma força da natureza, pura energia. Mas, quando não tinha um desafio intelectual, ele despencava numa apatia profunda. Ficava dias deitado no sofá sem fazer absolutamente nada. A maior motivação dele era, na verdade, a fuga do tédio. E quando o trabalho não podia oferecer essa fuga, ele buscava em outro lugar. Um lugar bem mais sombrio. Um lugar que pode ser resumido por este número, 7%. A famosa solução a 7%. Pois é, nos períodos de tédio, de estagnação mental, Holmes usava cocaína. Para ele não era sobre o prazer, era um jeito desesperado de dar um tranco no cérebro, de manter o motor funcionando quando não tinha nenhum quebra-cabeça para resolver. E aqui está a justificativa dele. A mente de Holmes era como um motor de Fórmula 1, feita para altíssima velocidade. Se ficasse parada sem um desafio, ela começava a se consumir, a se autodestruir. Era uma necessidade, não um simples vício.
Mas sabe, nenhuma mente existe sozinha num vácuo. Para a gente entender o Holmes por completo, a gente precisa olhar para as pessoas que o definiam, seja como uma âncora para a humanidade ou como um reflexo sombrio do seu próprio brilhantismo. E aqui, 3 figuras são fundamentais: Dr. Watson, seu biógrafo, sua conexão com o mundo real; Irene Adler, conhecida como a Mulher, a única adversária que conseguiu superá-lo e que, por isso, ganhou seu respeito eterno; e, claro, o professor Moriarty. Moriarty é tão fascinante porque ele é, literalmente, um espelho sombrio de Holmes. É a mesma genialidade, a mesma capacidade intelectual fora do comum, só que aplicada para o mal. De um lado, o gênio da justiça, do outro, o Napoleão do crime. A mente por trás de todo um império do mal. E essa metáfora da aranha é perfeita para descrever o poder dele. Moriarty não sujava as mãos. Ele ficava lá parado no centro, apenas sentindo cada vibração da sua imensa rede criminosa. Ele era o único adversário que Holmes considerava um igual, intelectualmente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história de Sherlock Holmes é mais do que só resolver crimes. É um grande estudo sobre a natureza de uma mente extraordinária. O que acontece com um motor tão potente quando não tem nenhum problema para resolver? Ele se volta contra si mesmo? No fim das contas, essa é a grande questão, o verdadeiro enigma por trás de Sherlock Holmes.